Seja bem-vindo a esta videoaula. Design e surgimento da marca e do logotipo do programa CorelDRAW X6, aula 17. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo a minha videoaula. Nesta videoaula, eu vou dar um embasamento de como surgiu a marca e o logotipo. Então eu vou fazer um apanhado meio rápido da história em relação aos processos gráficos, e começando com a parte aqui da gramática portuguesa. Processos de formação de palavra na língua portuguesa. Bom, para a gente formar determinada palavra na própria língua portuguesa, nós temos alguns processos, ou algumas técnicas para a gente formar determinada palavra. Por exemplo, o primeiro processo é derivação prefixal. Por exemplo, eu tenho a palavra amor e posso formar uma outra palavra, adicionando um prefixo que está em vermelho. Por exemplo, desamor. Palavra ver, posso montar uma outra palavra a partir do prefixo RE, então fica rever. E também posso criar outra palavra com prefixo pre, de prever. O segundo processo de formação de palavra é derivação sufixal, acrescentando um sufixo a uma palavra, ou o radical, no nosso caso, a palavra amor. Então, amor mais oso, amoroso. Leite, leiteiro, a pessoa que antigamente levava o leite. Terceiro processo de formação de palavra, derivação parasintética. Aqui é acrescentado um prefixo e um sufixo. No caso, joelho, a gente forma aqui o verbo ajoelhar. Então, de claro, esclarecer. Gaveta, de engavetar, guardar dentro da gaveta. Quarto processo de formação de palavras, derivação regressiva. Por exemplo, do verbo atacar, eu formo o substantivo o ataque. Do verbo pescar, eu formo a pesca. Do verbo chorar, eu formo o choro. Então eu reduzi, aqui eu tenho, no caso pescar, eu tenho 6 letras, e aqui no pesca eu tenho 5 letras. O que acontece com as outras, diminui a quantidade de letra na palavra, na derivação regressiva. Quinto processo de formação de palavras, derivação imprópria, de um substantivo comum, oliveira, que é um nome de uma planta, de uma árvore. Eu formo aqui um nome próprio, João Oliveira. Sexto processo de formação de palavra, composição por justaposição. Aqui juntando-se duas palavras, mas que mantém o significado de cada uma. Por exemplo, guarda-chuva, guarda do verbo guardar, e chuva de chuva. Passatempo, uma brincadeira. Passa e tempo,
Então as duas palavras ainda mantêm o mesmo significado, passa e tempo, né, dando um outro significado na palavra total. Vai e vem, nome de um brinquedo, ó, vai e vem. Sétimo processo de formação de palavras, composição por aglutinação. Aqui, por exemplo, palavra planalto, né, eu juntei duas palavras, plano mais alto, né, são duas palavras, cada uma com um significado diferente, né, que eu formei aqui, planalto, né, uma área geográfica, né, na parte de cima, né, no alto. Pernalta, né, juntou a palavra perna e mais alta, então ficou pernalta, né, com outro significado. E aguardente, água mais ardente, né, então água e ardente, dois significados aqui diferentes, formando aguardente, né, um líquido aqui alcoólico. Oitavo processo de formação de palavras, hibridismo, né, consiste em formar palavras de línguas diferentes. Automóvel, auto, do grego, e móvel, do latim. Altímetro, alt, do latim, metro, do grego. Micro-ondas, micro, do grego, e ondas, do português. Nono processo de formações de palavras, onomatopeia, né, consiste, né, em representações da natureza, de animais ou de objetos. Por exemplo, zoom, som de abelha, tic-tac, né, som de relógio, cri-cri, né, som de grilo. Décimo processo de formação de palavras, a sigla, né, consiste em pegar a primeira letra, né, de cada palavra de um determinado nome. Por exemplo, Universidade de São Paulo. Pegou U, o S e o P, né? Então criou-se USP. Organizações das Nações Unidas. Pegou-se o O, o N e U, formou ONU. Objeto voador não identificado, né? Pegamos o O, o V, o N e o I, ficou OVNI. Desse primeiro processo de formação de palavras. Abreviação, né, consiste em reduzir a palavra, por exemplo, foto, vem de fotografia, quilo, vem de quilograma, gel, vem de gelatina. Décimo segundo processo de formação de palavras, neologismo, consiste em criar uma palavra a partir de outra ou reduzi-la. Por exemplo, refri vem de refrigerante, né, bebida. AP vem de apartamento, né, residência, moradia. E antenado, né, uma pessoa ligada, uma pessoa que está atualizada, né, vem de antena. E o décimo terceiro processo de formação de palavra, né, podemos, né, acrescentar também a gíria, né, apesar de uso coloquial, né, que marca determinado tempo, né, que é falado por também um determinado grupo social. Por exemplo, falou, né, está certo, está correto, né, e aí, brother, né, e aí, amigo, né, tô no trampo, né, estou trabalhando. Como marca ou sinal, podemos
como no exemplo aqui, uma moeda aqui da Roma Antiga, né? Por exemplo, ela marca um determinado tempo, uma determinada época, determinado também regime político, né, que Roma Antiga passou. Por exemplo, aqui temos um busto, né, de um imperador. A gente percebe aqui pela coroa aqui de louro que ele usa, né, e o nome César. E aqui na outra parte, a coroa, né, aqui simbolizando talvez aqui um soldado romano. A gente vê aqui um escudo, né, e uma lança. Então é uma marca, né, que está registrada aqui numa moeda, né. Então é um exemplo aqui de uma marca ou de um símbolo. Como marca também, nós temos o brasão, né, originário da Idade Média, era utilizado para simbolizar o poder dos reis, das famílias, também utilizado aqui para representar estados, nações e indivíduos. Alguns exemplos aqui, né, o brasão da República, aqui do estado do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, né, da Bahia. Então, por exemplo, esse aqui né, o brasão aqui da República, a gente vê aqui, né, bastante detalhe nos desenhos, né, e o mesmo acontece com os brasões, né, da Idade Média, né, com bastante desenhos, símbolos, né, que eram utilizados aí para representar né, o poder dos senhores feudais, né, e dos próprios reis. E derivado dos brasões, nós temos também como marca, né, o escudo, aqui de uma forma mais sintética, né, o que são utilizados hoje pelos times de futebol. Nós também vemos aqui bastante, né, detalhes aí nos desenhos, né, e várias formas geométricas. E como marca também, né, a gente pode falar que o nosso próprio nome também é uma marca, né, tanto que ao nascermos é dado um nome, né, escolhido um nome pelo pai e pela mãe. Mas um detalhe interessante é a assinatura. Apesar que todos, né, têm, né, uma assinatura, os indivíduos que passaram a ler e a escrever. Mas no caso da Idade Média, né, tem uma passagem interessante, porque até a Idade Média, né, o homem tinha uma visão teocêntrica do mundo, né? Tudo era em nome de Deus, tudo se fazia em nome de Deus. E a partir do Renascimento, né, teve o pensamento antropocêntrico, quer dizer, o homem passou a pensar, né, a meditar e a observar a natureza e via que nem tudo que acontecia na sociedade, né, era desígnio de Deus, mas sim do próprio homem. E no caso das artes que eram produzidas antes do Renascimento, normalmente não tinha assinatura, uma marca,
né, do artista. Então, a partir da Idade Média, né, com o Renascimento, todas as obras de artes, né, esculturas, quadros, pintura, né, os artistas passaram a assinar suas obras. Então aqui nós temos duas assinaturas aqui famosas, uma do Michelangelo e a outra do Leonardo da Vinci, né? Então todas as obras produzidas a partir do Renascimento, né, eram assinadas, quer dizer, tinha a marca do autor, a marca do artista, né, que a produziu. Outro conceito de marca, quer dizer, nós já vimos a assinatura, é o monograma. Por exemplo, aqui nós temos aqui, né, dois desenhos aqui do monograma de Jesus. Um aqui em gótico, né, e outro aqui meio manuscrito. Então tá aqui JHS ou IHC, né? No caso do primeiro aqui, né, no latim o J tem som de I, então Jesus Hominum Salvator, que significa Jesus Salvador, né, dos homens. Então todo o material, por exemplo, bíblico, que eram os pergaminhos, né, qualquer material escrito aí, né, naquele tempo eles, né, marcavam aqui com o monograma de Jesus. Aqui eu tenho, né, um detalhe do brasão do Papa Francisco, e aqui no escudo tá aqui, ó, IHS, né, onde ele tem essa inscrição do monograma de Jesus. E aqui eu também tenho aqui um monograma da livraria José Olímpio Editora. Aqui eu montei aqui mais ou menos, que eu não consegui o original, foi a partir de um livro que eu vi e montei. Mas aqui a gente vê aqui nesse desenho, né, o L, né, o J, o O grande e o E, né, a união aqui de várias letras, né, representando até um desenho, né, que representa aqui a marca da livraria José Olímpio Editora. Então, a partir de uma assinatura, aliás, quem assinava um documento, em vez de assinar ou fazer os desenhos das letras com o nome, passaram a fazer monograma, que eram as iniciais, né, de cada letra do nome. No caso aqui da livraria José Olímpio, né, o L, J, O e E. Aqui, lógico, aqui, né, Jesus não assinava aqui os pergaminhos, os códices, né? Aqui eram os padres que se utilizavam desse símbolo aqui, não deixa também de ser um símbolo. Tanto que o Papa Francisco, né, tem um brasão aqui com essas iniciais, né? E mais um conceito de marca: filigrana e marca d'água. Filigrana é a técnica, né, de se produzir, né, joias através de fios de ouro, fios de prata. Aqui essa foto aqui ainda tá meia, aliás, está em baixa resolução, mas dá para ver, né, esses filetinhos aqui, ó, né? Então são peças, né, tudo produzida com fio mesmo de ouro ou fio de prata, né? Isso é filigrama, é uma técnica de
né, de produção de joias, que, né, a partir dessa técnica, então na própria Idade Média, quando os produtores de papéis tinham que marcar aliás, quem produziu o papel, então eles criaram então desenhos assim filetados e colocavam nas formas. Então quando o papel, aliás, a pasta do papel, a pasta, né, que se fazia o papel, depois secava, eles deixavam essas marcas, por exemplo, no canto da forma, e o papel ficava marcado, né? Então, ou eram desenhos, por exemplo, aqui de uma cabeça aliás, um crânio de um touro, no boi. Aqui, por exemplo, né, um desenho só o filetado aqui de um cachinho de uva com a folha. Então, a partir disso aqui é que surgiu, né, a marca d'água, né? Isso aqui marcava o papel e deixava, né, essa marca no papel, e também a partir daí passou a chamar a marca d'água. E hoje nós temos aqui uns exemplos modernos aqui, por exemplo, né, um próprio tipo de um carimbo aqui da República, né, que também isso aqui pode ser feito até com, nesse exemplo aqui deve ser um tipo de um carimbo, por exemplo, de aço, que se comprime o papel, aperta e faz essa marcação aqui, ele fica em relevo. Aqui um outro exemplo, né, também deve ser um tipo de um carimbo que você, né, comprime no papel para fazer essa marca aqui. E aqui, né, um exemplo mais moderno aqui de uma nota, né, uma cédula, que a gente vê aqui essa marca d'água aqui. Aqui é um sistema que é uma marca d'água, mas não sei nem como é que é feito aqui no caso do dinheiro, porque tem marca d'água que você olhando, né, contra a luz, você vê outros detalhes que você não vê normalmente com a nota na tua mão. Você tem que olhar contra a luz para ver outras marcas d'água. Então né, essa forma de você ter uma marca no papel, né, se originou aqui do filigrama, que é uma técnica aqui de produzir aí joias, né, objetos de ouro, né, gargantilhas, brincos, né, por aí vai. E outro conceito de marca é o ex libris, né? Ex libris é uma expressão latina, né, que significa de propriedade de. Então, ex libris eram estampas, né, com o nome da pessoa, e essa estampa, né, coloca em algumas primeiras folhas de um livro, dentro dessa biblioteca. Por exemplo, a pessoa tem uma coleção de livros, então em vez dela ficar assinando o nome dela, que é a propriedade dela, então tem o ex libris, né, que é uma estampa, o tipo de um selinho, né, com a inscrição ex libris e o nome da pessoa. E a gente nota aqui os desenhos. Esse primeiro aqui é o do estado de São Paulo. A gente pode ver que ele sai impresso no próprio jornal. E aqui, né, dois modelos, um aqui do Santos, em homenagem ao Santos Dumont, que foi feito ex libris, e um outro aqui, Malbatarran,
Olha só o detalhe, por exemplo, do desenho aqui desse Ex Libris, apesar que está em baixa resolução, mas olha o detalhe, né? Se você até entrar no Google e digitar Ex Libris lá, você vai ver, né, muitos, né, são desenhos bem detalhados, é muito bonito mesmo. Então é também mais uma forma, mais um exemplo aqui de marca aqui, né, para marcar no caso aqui a propriedade de cada livro, né, da biblioteca de uma determinada pessoa. Como podemos ver, as histórias em quadrinhos também não ficou de lado, ela deixou as suas marcas. Por exemplo, né, o Z da marca do Zorro, né, o anel de caveira do Fantasma, não sei se ainda hoje está sendo publicado, mas é uma historinha em quadrinho que ficou muito tempo aí nas bancas, por muito tempo. Não sei se hoje ainda está sendo editado. E aqui, né, a marca do Batman, que é o morcego aqui estilizado, né, que ele está sendo projetado aqui no céu, né? Então essa marca do Batman, por exemplo, é usado nos carros, na capa, na roupa, no cinto e por aí vai. Então, por volta de 1450, né, Johannes Gutenberg teve uma grande ideia, né? Ele inventou os tipos móveis, né, que agilizou aí o processo de impressão de livros, porque até então, né, tudo era copiado em folhas soltas, né, em papiros, né, em peles de animais, né, tudo que era escrito não tinha livro, não era encadernado, né? Vamos dizer que era tudo folha solta e tinha os códices. Então se juntava aquelas folhas e acho que eles amarravam, né, dava a ideia de livro, como um jornal, dobrava as folhas, mas não tinha o acabamento do livro. Então ele inventou esses tipos móveis que é aqui uma ideia, né? Isso aqui é uma caixa de tipo, então cada compartimento desse aqui tinha um monte de letrinhas aqui. Por exemplo, se eu quisesse, né, montar a palavra abacate para depois ser impressa, então eu ia aqui na caixa, pegava a letra A, aqui ó, pegava a letra A, ia na caixa de novo, pegava, ó, o tipo B, né, novamente pegava na caixa, né, a letra A, a letra C e montava, né, isso aqui numa forma, entintava com rolo a parte de cima e imprimia, né, pegava essa forma, então entintava e comprimia contra o papel, né, para imprimir, né. Ele teve o mérito também de imprimir a primeira Bíblia. Agora, os primeiros tipos móveis que ele inventou era de madeira, só que como era muito fraco e rebentava, então eles fizeram um teste com cobre, né, com chumbo, até chegar né, um material mais resistente aqui, né, para fabricar esses tipos aqui. Então essa caixa, por exemplo, a gente vê a marcação de cada letra, né, mas tinha bastante vamos falar, de paralelepípedos, né, de, de letra. Vamos falar bloquinho aqui que eu
né, dá uma ideia. Então essa invenção aqui dos tipos móveis, né, facilitou a impressão em escala, né, de todo o material que era escrito à mão, que era feito por copistas. Ele pegava um texto de alguém lá, para você ter uma cópia dessa aí você precisava escrever tudo de novo, e esse era o trabalho do copista. Então quando apareceu esse sistema aqui de impressão, foi revolucionário. Você teve como imprimir um livro de uma forma mais rápida, sem precisar ficar escrevendo. E baseado também no sistema de composição tipográfica manual, né, com os tipos, inventaram também a logotipia, né? Consistia o quê? Em montar no tipo, né, um tipo único, já com uma parte, né, da palavra, né, ou da sílaba. No caso aqui, por exemplo, eu tenho a palavra pedra, né, como foi explicado no começo do vídeo, né, os métodos de composição das palavras em português. Por exemplo, né, eu tenho aqui no radical, né, pedra, aliás, a palavra pedra. Então nós temos aqui, né, a raiz, né, o radical dela, que é pedre. Então eu juntando aqui essa parte aqui, que seria o sufixo, para poder formar outras palavras. Por exemplo, pedra, né, pedrada, pedra pomes, pedra sabão, pedra ume, pedregoso. Então nós temos uma parte aqui, né, que é igual para todos, só muda aqui depois, né, da letra R. Então mesmo no tempo lá da tipografia, né, então alguém também teve a ideia, pô, vamos montar então um tipo, né, já com a parte da palavra. Só que esse sistema aqui não pegou, porque era muito mais fácil você ir na caixa, pegar letra por letra e montar a palavra, do que você sair procurando na caixa, né, por exemplo, determinada parte da palavra para poder ir montar, né? E mesmo nesse tempo aqui já estavam desenvolvendo outro sistema de composição, que a gente vai ver no próximo quadro, que é muito mais rápido, é como se fosse uma máquina de datilografia. Então, por exemplo, esse sistema aqui ele deve ter funcionado por pouco tempo, né? A gente vendo o começo do filme lá, como é que se monta, como é que se cria a palavra, a gente dá para, né, ter a noção do que, de quando esse sistema aqui saiu da logotipia, qual que era a intenção então da pessoa, que era tentar agilizar, mas na hora de ir montando o texto, né, não era tão fácil, porque você tinha, imagine aqui, você tem essa parte aqui que pode formar várias palavras aqui, né, pedra, pedrada. Agora você imagine outras palavras, você pegando só a parte dela e depois compondo, né? É a mesma coisa, dando ideia, imagine você escrevendo várias letrinhas em papel e tentando montar as palavras. É mais fácil pegar letra por letra e montando, né? Até você achar uma parte da palavra,
quem está montando letra por letra, acho que acaba muito mais rápido. Então a logotipia, né, parte desse princípio aqui de deixar o tipo uma parte da palavra e depois você vai montando. Então dessa logotipia é que apareceu a palavra logotipo, né, como a gente vai ver aí um pouquinho mais à frente. Então o logotipo aparece a partir da logotipia. Só que essa ideia pegou, né, para trabalhar, por exemplo, os nomes, nome comercial, nome de produto. Que aí o cara montava, por exemplo, aqui o nome da empresa num bloco só. Então quando ele tinha que compor uma página, ele escrevia o texto, depois pegava só essa parte que era o nome, o nome da empresa. Então passou, né, a se chamar o logotipo, mas baseado na logotipia. E por volta do ano 1886, né, o Timar Mergenthaler inventa um outro sistema de composição mecânica, que é a linotipia. Então aqui nós temos aqui um exemplo, uma máquina aqui onde tem um teclado, né, e o operador aqui, o linotipista. Então ele vai digitando, né, a linha, e na parte de cima aqui você tem, né, chumbo derretido. Então cada tecla que ele digitava aqui, né, acionava, né, a matriz do tipo da letra que ele digitava, e ia formando, né, um bloco só de linha. Por isso, né, chama linotipo, né, linha de tipo. E dessa forma agilizou mais ainda, né, o sistema de impressão, né, enquanto que no sistema tipográfico eu tinha que ir lá na caixa, por exemplo, eu tinha que escrever aqui, aliás, montar aqui a linha, né, invenção de Ottmar Mergenthaler. Tinha que ir lá na caixa, pegar a letra I, a letra N, V, E, N, né, cedilha, A, com o tio, o O. Quer dizer, cada letra, né, de cada palavra eu tinha que ir lá na caixa, pegar e montar a linha, né, ao passo que essa máquina aqui já agilizava, né, é um sistema de impressão a quente, porque ela trabalhava com chumbo derretido. Então quando ele digitava e a matriz batia, aliás, o chumbo caía na matriz e depois ia formando, né, os bloquinhos de cada tipo, mas de forma que formava uma linha. Marca e logotipo, né, comumente são usados como sinônimos, né? E aqui nós temos, né, um exemplo aqui né, marca Pepsi Cola e o desenho dela, né, desde que foi criado aqui no ano de 1898, e com o tempo aqui ele foi sendo, né, redesenhado. Então aqui nós temos aqui até uma escala cronológica, né, do aspecto aqui de cada um, né, redesenhado. Então a gente percebe aqui, ó, bem na época aí da bem depois da tipografia, né, aí junto aqui a 1898, época da invenção do linotipo, né, ainda a gente tinha uns desenhos aqui bem rebuscado, né, com uma letra manuscrita, e depois vai
né, ele vai sendo redesenhado e, né, com os traços mais limpos, né, umas letras, a composição das letras, né, formando o logotipo mais limpos, né, e também aqui a gente já vê aqui a união de um nome, né, com um desenho, por exemplo, aqui a tampinha da garrafa, que ela está inclinada, aqui ela está de perfil, e depois a estilização da própria tampinha aqui em 1973, né, dentro do retângulo e o círculo, né, dando a ideia aqui de um líquido, né, dentro da própria tampa, que vem, né, desde esse primeiro desenho aqui da tampa mesmo, né, que a gente vê aqui as ranhuras aqui da borda, e depois outros exemplos aqui da palavra, mais o desenho aqui do logo. Aqui um exemplo aí dessa, né, dessa evolução do logotipo aqui da Pepsi Cola. E aqui outros, né, exemplos aqui de logotipos, mas com uma classificação, né, nominativa, figurativa e mista. Aqui nominativa, né, tem um exemplo aqui de Odebrecht, né, Casas Bahia, Votorantim, Banco do Brasil. Vamos falar aqui que são, no caso do Odebrecht, um nome próprio, né, um sobrenome de uma pessoa, aqui um nome, do estado. Votorantim aqui um nome de uma cidade aqui do interior paulista, né, e Banco do Brasil, apesar dela ser nominativa, mas ela carrega, né, junto, né, um desenho aqui da marca aqui junto com o logotipo, né. Só o caso aqui da Odebrecht que não tem, mas de diferenciação aqui tem o vermelho no nome, né. E figurativa, né, temos aqui um exemplo aqui da Globo, só aparece, né, a figura aqui, só o desenho, né, o idem aqui na Rede Bandeirantes, né, da Record aqui também tem o logo dela com um globo também, um desenho simbolizando o globo, mas acompanhando do nome. Quer dizer, é figurativa e nominativa. O Oi também. Daí quem está fazendo, né, o uso bastante, né, de um logotipo figurativo, a própria marca, né, são os aplicativos, né, para computador. Aqui no caso o Google Chrome, aqui o lápis do Corel, né, o Corel Draw, e aqui Internet Explorer, aqui, né, explorando aqui a letra E, né, dentro de um próprio ciclo aqui, com um outro desenho aqui de uma elipse, né, envolvendo aqui a palavra, né, como se fosse né, os anéis de Saturno, aqui o E simbolizando o globo e esse anel aqui envolvendo ele. E como mista aqui, que eu acho que a maioria que a gente vai encontrar aqui, por exemplo, Gerdau é o nome, né, da empresa Gerdau, Aços Gerdau, né? E outros aqui também formando, né, Neoenergia, um hibridismo, Embraer, né, sigla, CSN sigla, né, com uma diferença. O CSN está pegando a primeira letra, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, e no caso da Embraer ela está pegando aqui no caso aqui, em de empresa, né, Bra
né, o BR de Brasil, e a Aérea, né, empresa brasileira de aeronáutica, né? Petrobras, né, também aqui o hibridismo, né, Petro, né, se eu não me engano, do grego, mais Brás, de Brasil. Aqui também CEMIG, né, com a Companhia Energética de Minas Gerais, que também é uma sigla. Bradesco, então tá pegando aqui Bra e depois Desco, né, Banco Brasileiro de Desconto, mas também acompanhado aqui né, dessa marca aqui, que para mim dá a ideia de uma árvore, que Braskem, que é uma indústria química, também pegando aqui duas o Quem aqui não me recordo, que é mais Brás de Brasil, né? Aqui ó, Eletrobras, né? Eletro e depois Brás, aqui, BRF, né? E TAM, né? Companhia de Aviação, aqui também é uma sigla, BRF. BRF também é uma sigla, né? Então aqui tá dividido como nominativa, figurativa e mista, mas na verdade, né, sempre tem dois elementos aí, o desenho, né, o grafismo e a marca, acompanhado do nome. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Primos, né, e conhecer o meu portfólio digital, clicando aqui no botão portfólio, né, onde eu tenho amostras, né, alguns trabalhos que eu realizei, como folhetos, catálogos, anúncios, né, malas diretas, desenhos, né, e também convido você, se você gosta de matemática ou também tem algum amigo que goste, né, conhecer os livros de minha autoria, Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, Estudo de Sequências Numéricas e o Triângulo Retângulo. Muito obrigado e até a próxima.